Então, nós começamos mais uma aula, na verdade, uma das primeiras aulas com vocês, sobre o conteúdo que nós estamos estudando, que fala a respeito do sistema socialista. Então, eu vou compartilhar a tela. Sistema socialista. Nós já vimos um pouco sobre o sistema capitalista, onde ele tem todas as suas características, né? O capitalismo, ele existe, se a gente for contar mesmo quanto tempo, ele existe há mais de 500 anos e ele vem passando por mudanças, né? Nós sabemos que era um capitalismo comercial, depois virou industrial, depois financeiro. Hoje é um capitalismo chamado informacional, que trabalha muito com essa ideia do conhecimento, da informação. O sistema socialista, ele começou a ser pensado a partir do momento que a indústria começou a explorar demais os trabalhadores. Quando nós temos a indústria, os industriais, né, os donos de indústrias, explorando demais o trabalhador, surge um pensamento para proteger o trabalhador. Por isso que vem a ideia do socialismo. Então, eu vou só jogar aqui no meu quadro, que eu estava montando. Na verdade, eu uso um pouquinho do quadro para a gente entender. Vocês estão enxergando aqui, né? Nós temos a ideia do socialismo. O primeiro tipo de socialismo que surgiu, ele é chamado de utópico. Vocês sabem falar para mim o que seria uma utopia? Tá? Vocês estão com o microfone fechado, tá? Então eu vou adiantando. Ó. Utopia seria um sonho, seria algo tipo um sonho de se concretizar, mas é muito difícil, como se fosse um paraíso, como se fosse o céu. É meio que utópico a gente pensar assim. Então, os primeiros pensadores, eles criaram um pensamento utópico, que seria o socialismo utópico. Seria um sonho de viver numa sociedade mais justa. Mas o socialismo ficou muito mais conhecido no mundo por esses pensadores que criaram o socialismo científico. Científico quer dizer que ele virou uma ciência. O pensamento, né, a economia que se estudava na época, ela foi sendo escrita, foi sendo cientificada, por isso que é chamado socialismo científico. O maior expoente disso aqui é um cara chamado Marx, que tem também um parceiro dele, que é o Engels, que é um outro escritor que era meio parceiro deles, escreviam juntos, certo? Então eles criaram o socialismo científico. Mas o socialismo que nós conhecemos na prática, que foi colocado em alguns países, ele pode ter sido chamado, ou ele é muito conhecido como socialismo real. É aquilo que realmente foi praticado. Então, eu vou voltar aqui. E aí eu quero que vocês entendam essa bandeira. Essa bandeira do socialismo, este instrumento aqui, ele é uma foice, ok? A foice é a representação do trabalho das pessoas que trabalham no campo. Já esse instrumento aqui, ele é o martelo. O martelo era muito usado nas indústrias no passado. Então era metalurgia, a gente martelava muitos ferros para dar contorno e formatos. Então a união do trabalhador da indústria com o trabalhador do campo deu origem ao sistema socialista. Os maiores pensadores do socialismo, eles começaram a se unir com as pessoas e trabalhar em cima trabalhar com organizações, associações, até que surgiram os sindicatos. Sindicato é um grupo como se fosse um escritório que cuida dos direitos dos trabalhadores de cada área. Então, os sindicatos vão surgindo a partir do momento que as pessoas vão se reunindo para poder discutir os seus direitos. E aí surgem os seus representantes em forma de sindicatos. Então, aquele socialismo que a gente estava olhando ali, que é chamado de real, ele começa a valer em 1917. 1917 é quando inicia a Revolução Russa. E eles colocam em prática algo que antes era apenas uma ciência, certo? Deixa eu pegar aqui, ó. E ele chega no fim, o socialismo chega ao fim, ó, desde 1917, que ele foi o primeiro país a se tornar socialista, ele chega ao fim em 1989, quando um país que também era socialista, chamado Alemanha Oriental, que fazia parte lá do grupo dos socialistas russos, eles eram amigos, eles construíram um muro chamado Muro de Berlim,
que separava a Alemanha Oriental, que era socialista, da Alemanha Ocidental, que é a Alemanha capitalista. Então esse muro ele foi derrubado pela população. Então aí houve o enfraquecimento e o final do sistema socialista com grande força. Depois ele começou a entrar em decadência e hoje praticamente não existe mais, a não ser em alguns paizinhos. Isso tudo, ele cai lá na União Soviética, que era o país, né, a grande união de países socialistas, com algumas tentativas de salvamento, mas isso aqui eu explico depois. Então, o socialismo científico, ele foi criado por Marx, é o escritor principal desse socialismo científico, certo? Junto com Friedrich Engels, certo? Ele era apenas uma análise científica. Ele nunca foi posto em prática. Ele era como se fosse uma crítica ao capitalismo. Como assim vou criticar? Como que você pode criticar alguém? Você tem que conhecer alguém. Esse alguém você tem que saber muito bem sobre ele para poder criticá-lo. Então o que acontece? O Marx e o Engels eles estudaram como que era o capitalismo, como que o capitalismo agia na exploração do trabalhador, aquelas coisas todas, tal, na questão dos direitos trabalhistas, e eles escreveram livros sobre o capitalismo. Aí, a partir do momento que ele escreve esse livro, ele entra com uma proposta diferente. Por isso que a ideia é socialista. Aqui não precisamos, né, entrar em detalhes, que isso aqui é uma coisa um pouco mais... mas eu vou só comentar um pouquinho, só para vocês entenderem como que era o pensamento. Eles, principalmente, eles brigavam contra isso aqui, ó, a teoria da mais-valia, certo? Na teoria da mais-valia, a gente, eu não sei se eu falei isso em sala de aula. Lembra quando eu falei? Pode abrir o microfone agora e só me avisa se eu falei ou não. Quando eu falei sobre aquela ideia de eu comprar uma caixinha de Trident e vender na rua, eu já falei isso para vocês? Já, e você já falou. Ah, já falou. Falei, né? Se eu tivesse 20 reais, eu compraria uma caixa de chiclete Trident e eu venderia na rua. Isso eu estaria fazendo o capitalismo, correto? Eu estaria vendendo por 2 reais cada Trident. Então, dos 20 que eu comprei, se eu vendesse os 10 pacotinhos lá, eu teria 40 reais, certo? Os 20 pacotinhos, eu teria 40 reais, eu ganharia um lucro. Só que a partir do momento que eu contrato alguém para trabalhar para mim, e eu pago bem pouquinho para ele e fico com a maior parte do lucro, vem a teoria da mais-valia. Mais-valia seria o conceito de mais-valia. O conceito de mais-valia está relacionado à força de trabalho, o tempo de realização e o lucro obtido. Ou seja, eu deveria, como patrão, eu deveria pagar um valor justo pelo trabalho do meu funcionário. Só que às vezes eu pago um valor bem pequeno e fico com parte do lucro. A maior parte do lucro é minha e o trabalho é pago bem pouquinho para o trabalhador verdadeiro. Então isso é a teoria que eles criticavam. O Marx criticava isso, falou, não dá certo isso, tem que ser igual, o trabalhador tem que ter o mesmo lucro, né? A mesma quantidade do patrão. Só que patrão nenhum vai aceitar. E aí, a partir disso, ele trabalha com a ideia da luta de classes, onde a classe burguesa, ó, a classe da burguesia, que é o patrão, é menor do que a classe do proletário. Tem muito mais trabalhadores, que são chamados de proletariado, do que burgueses. Então, a briga entre trabalhador contra burguês. Por isso que, quando você tem muito mais gente do lado trabalhador, é mais fácil você fazer uma revolução. Você tirar a fábrica do burguês. Era como se fosse uma greve tão grande, aonde o patrão pede demissão e ele vai embora e larga a fábrica para os trabalhadores administrarem. Essa é a ideia da revolução proletária. Tem gente que acha que isso é crime, é roubo. Eu também concordo com isso, não é muito correto, mas também pagar muito pouco salário para quem trabalha demais, eu também não acho justo. Então, o Marx ele dá essa ideia do socialismo, e isso é científico. Só que onde eu quero chegar? Aqui tem o Marx é o de cabelo branco, né, esse aqui, ó, certo? E esse é o Engels, é o barbudão de barba comprida. E aí hoje em dia, tem várias sátiras nas ilhas de mão dada, como se fossem namorados. Aqui uma revista de quadrinhos que fala sobre isso. Tá? Então ficou bem famoso no mundo todo. Tem gente que critica, tem gente que apoia, certo?
Por isso que o pensamento socialista ele está embutido em todos os países. Vamos ver daqui a pouco. Ele fala que no mundo existe uma divisão social do trabalho. Uma parte das pessoas são ricas e outras são pobres, né? Antigamente os burgueses eram ricos e o proletariado era pobre. Hoje em dia tem burguês que não é rico e tem trabalhador que é rico, né? Aqui a ideia da força, da luta de classes, onde o trabalhador, né, ele tá em maior número, então ele tem vantagem nessa luta. A mais-valia, aqui, não sei se dá para entender, ó, o salário que o patrão, esse gordinho aqui, né, tá pagando para o trabalhador, o salário é bem pequenininho, e aqui por trás dele, ó, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, é um saco de dinheiro bem grande, que é do patrão. Então, isso é uma coisa característica. E a divisão social do trabalho, aonde antigamente era, né, no regime feudal era servidão, era nobreza, tal. Hoje não, hoje é essa ideia de burguês e proletariado e trabalhador. O valor da troca antigamente era peso por peso, 1 quilo de feijão valia 1 quilo de arroz. Hoje, 1 quilo de feijão vale muito mais que 1 quilo de arroz. Eu não sei se vocês já acompanharam isso. Então, isso aqui começa a ser criticado pelo Marx. O socialismo científico, ele tinha uma proposta, certo? Ele tinha uma ideia para dar certo. Então, ele falava assim, ó, primeiro, para dar certo, nós precisamos acabar com as classes sociais. Eu não posso mais ter ricos e pobres, certo? Primeira coisa deles. Então eles prometiam, se algum país quisesse fazer socialismo, ele teria que cumprir isso aqui, ó, acabar com a classe social. Os meios de produção, eles teriam que ser de todo mundo, teriam que ser socializados. Significa que uma fábrica ela não poderia ter patrão. Uma fábrica deveria ser de todos os trabalhadores, como se fosse assim, todo o lucro da empresa ser dividido para os trabalhadores como se fosse o salário deles. Seria maior, o salário ficaria maior, porque o lucro do patrão sempre foi maior. Se você tira o lucro do patrão e divide por todo mundo, o lucro, o trabalho, o salário do trabalhador aumenta. Então era uma lógica que muita gente começou a entender. Outra proposta do socialismo científico era isso aqui, ó, propriedade privada. Ela não poderia existir. Como que a gente entende isso? A casa é uma propriedade privada. Se você tem 10 casas, você mora em apenas uma. Então, o governo acha melhor que você tenha uma casa para morar e as outras 9 casas, eles dividem, eles emprestam para pessoas que não têm casa. Aí tem gente que vai falar assim, mas espera aí, é errado isso. Tudo bem, eu concordo com a opinião de todo mundo. É errado pensar assim, porque as 9 casas que meu pai tem, e eu moro só, e nós moramos em uma, as outras 9 ele aluga. Ele aluga para as pessoas morarem. E aí ele ganha dinheiro com isso. Só que se um país virar socialista e você tem uma casa, você continua morando na melhor casa, e você tem 9 casas para alugar, o governo ele vai estar emprestando casa para todo mundo. Como que você vai alugar uma casa? Sendo que todo mundo já vai ter uma casa emprestada do governo. Vocês concordam comigo? Aquelas 9 casas vão ficar paradas. Elas não vão ser alugadas para ninguém. Então é a ideia de todo mundo aceitar a divisão dessa propriedade. O governo passa a controlar, a administrar. Eu não concordo muito com isso também não, mas se todo mundo aderisse, daria certo. A gente pode fazer uma analogia aqui. Se todo mundo fizesse a adesão do isolamento e todo mundo 100% ficasse nas suas casas e tivesse um jeito de ninguém ter contato com ninguém, a gente acabaria com o vírus em menos de um mês. Porque o vírus ele ia morrendo com o tempo, não ia contaminando mais ninguém, e ele morreria. Agora, se só uma parte fizer o isolamento, a outra parte continuar se contaminando, a gente vai ficar um ano inteiro com essa pandemia. Vai ficar muito difícil, certo? Bom, isso é uma opinião minha. A economia planificada seria a última proposta aí. O que seria economia planificada? O Estado, o governo, ele que controla o que vai ser produzido, certo? Ele não deixa ser um livre comércio, como aquela ideia da lei da oferta e da procura, que no capitalismo é muito, muito comum. Tipo assim, o feijão, o tomate, alguns produtos no capitalismo, eles podem, então, uma hora estar valendo mais, uma hora estar valendo menos. Isso tem a ver com o quê?
com a procura do produto. Vamos supor que todo mundo quer comer feijão aqui essa semana. Se todo mundo começar a ir no mercado para comprar feijão, o dono do mercado vai falar assim, opa, tem muita gente procurando esse produto, mas eu só tenho 100 sacos no estoque. Então eu vou aumentar o preço. Já que tem 1.000 pessoas querendo comprar o feijão, eu vou vender só para 100. Então, só que daí a pessoa que comprar vai pagar o preço que eu quero, vou aumentar o preço. Então é a lei da oferta e da procura. Se falta produto, o preço sobe. Agora, se começa a sobrar produto, tem lá armazenado, ninguém mais quer comprar, o preço vai cair. Eles vão ter que fazer promoção para vender esse produto. Então, no socialismo, a proposta do socialismo científico era de não poder acontecer isso. Quem controla e quem põe o preço seria o Estado, seria o governo. O governo faria o controle. Já passou do nosso tempo aqui, né? Mas eu vou finalizando um pouquinho aqui, tá? Eu vou adiantando um pouquinho. Classes sociais. O Marx estava falando sobre isso aqui, ó. Ele não queria que acontecesse isso, ó. Classe baixa, classe média, classe alta. Tem gente que brinca, né? Fala, no socialismo todo mundo era pobre. Porque quando você tem uma classe, muita gente pobre, e junta todo mundo e divide a riqueza, claro que a gente vai ficar pobre, né? Se a maioria fosse rico e tivesse pouquinhos pobres, e a gente juntasse todo mundo e dividisse o dinheiro, claro que todo mundo ficaria rico. Mas como muita gente ainda era pobre, e aí você mistura todo mundo junto e divide, todo mundo continua pobre. A proposta era acabar com as classes sociais, mas continuar crescendo economicamente para todo mundo um dia ser rico. Certo? É uma proposta meio difícil de entender, né? Essa aqui é a ideia do patrão e do trabalhador socialista, onde todo mundo era dono da empresa, né? Mas é uma coisa meio... Não sei se acontece. Isso aqui é propriedade particular. No Brasil, ó, isso aqui é sobre a propriedade particular. No Brasil, a gente não tem fazenda, a gente não herdou fazenda dos nossos tataravós, mas tem gente que herdou. Então, boa parte das terras ali, elas foram adquiridas lá no passado e hoje algumas famílias não têm acesso a essa terra para poder trabalhar e ganhar dinheiro. Tudo aqui está dividido. São de famílias lá de trás, né? Então, isso no mundo todo é comum. A proposta científica era de combater isso, do Estado administrar isso e dar acesso para quem não tem terra. Porque concordam comigo? Tem gente que tem terra demais e tem gente que não tem nada. Tem gente que tem 10 casas, tem gente que não tem nenhuma. Então, essa é a proposta. Você acha que isso não acontece no Brasil? Programas de Minha Casa Minha Vida não é uma ideia de, né, dar acesso a essas casas para alguém? Isso aqui é a economia planificada. O governo, como se fosse alguém manipulando uma marionete em cima de toda a economia do país, controlando tudo que vai ser produzido, tudo que vai ser consumido. Pessoal, eu vou parar por aqui e eu vou editar um vídeo falando sobre a continuação disso, porque a gente não pode ficar muito preso nisso, tá? Pessoal, então vamos despedindo aqui. Na sexta-feira que vem a gente tem mais uma aula. Se vocês puderem divulgar isso mais para os seus colegas, a gente participa de mais uma aula ao vivo e eu vou, a partir do momento que eu conseguir, eu vou colocando uma videoaula e mandando mais textos e orientando aí as atividades para vocês. Tudo bem, pessoal? Sim. Até mais então. Um abraço. Tchau. Obrigado pela participação. Tudo bem? Tchau, tchau. Tchau.